Olá pessoal, meu nome é Yuri e hoje eu vim falar sobre uma aplicação do problema de Hurwitz. Então, para começar, a gente vai considerar um sistema de duas massas acopladas, tá? E o nosso objetivo vai ser entender o comportamento desse sistema quando a gente faz o tempo ir para mais infinito. Ou seja, investigar a dinâmica de um sistema de duas massas acopladas no regime de tempo suficientemente grande, ok? E para a gente começar a falar disso, a gente vai precisar de alguns resultados preliminares. O primeiro resultado importante é o Teorema 1, que é o teorema fundamental dos sistemas lineares, que diz o seguinte: se a gente tem uma matriz quadrada de ordem n com entradas reais, então para um dado x0, para um ponto no espaço Rn, o problema de valor inicial x ponto igual a x com condição inicial x de 0 igual a x0 possui única solução dada por x de t igual a e elevado a ta vezes x0, onde e elevado a ta a gente define como a exponencial da matriz ta, que é definida pela série t elevado a n sobre n fatorial. Um outro resultado importante é o corolário 2, que é um corolário do Teorema de Jordan, de álgebra linear, que diz o seguinte: cada coordenada da solução x de t do problema anterior, x ponto igual a x com condição x de 0 igual a x0, é a combinação linear das funções t elevado a k elevado a t, cosseno de bt, ou t elevado a k, exponencial de at, seno de bt, onde A é a parte real do alto valor da matriz A e B é a parte imaginária do alto valor da matriz A. Okay? E K é um número natural que varia de 0 a n-1, onde n é a dimensão da matriz. Okay? E o corolário 3, ele decorre do corolário 2. Ou seja, se a gente tem a hipótese de que todos os autovalores da matriz A são tais que eles são reais negativos, ou eles são complexos com parte real negativo, então, qualquer solução de x ponto igual a x tende a zero quando o tempo vai para mais infinito. Ok? Bom, com essa hipótese, esse corolário resulta vem diretamente do corolário 2. Usando o L'Hopital é fácil ver que isso acontece. Ok? Muito bem. Voltando ao problema, a gente agora vai considerar algumas hipóteses sobre ele. A gente vai considerar que os carrinhos eles vão possuir massa m1 e m2, ok? As molas elas vão possuir massa desprezível e a mola que está compreendida entre a parede e o carrinho de massa m1, ela tem constante elástica K1, e a mola que está compreendida entre o primeiro carrinho e o segundo carrinho, ela tem constante elástica K2, tá? Ambas positivas. E mais uma hipótese que a gente vai colocar é que vai existir uma força de atrito agindo entre uma força de atrito do meio que age sobre os carrinhos, onde essa força de atrito ela vai ser proporcional à velocidade dos carrinhos, ok? Então, o que a gente vai fazer agora é construir a nossa equação de movimento dos carrinhos. Bom, para o primeiro carrinho, pela segunda lei de Newton, a gente tem que massa vezes a aceleração do primeiro carrinho vai ser a resultante das forças. A força que atua no carrinho vai ser a força elástica K1 menos K1 vezes x1, ok? Que é a lei de Hooke. E também, devido ao segundo carrinho, como o deslocamento do segundo carrinho vai ser x2 menos x1, a força de deslocamento do segundo carrinho vai ser menos K2 x2 menos x1. Mas como a mola K2, de constante K2, ela está ligada no carrinho de massa M1, ela também vai fazer uma força contrária, K2 x2 menos x1. Ok? Então, para o primeiro carrinho a gente tem que M1 x1, dois pontos, vai ser menos K1 mais K2 x1, mais K2 x2, e esse menos B1 x1 ponto é a força de atrito do meio sobre o carrinho M1. Bom, analogamente para o carrinho de massa M2, a gente tem que M2 x2 pontos, onde x2 pontos é a aceleração do segundo carrinho, vai ser K2 x1 menos K2 x2, e esse menos B2 x2 pontos é a força de atrito do meio agindo sobre o carrinho de massa M2. Ok? Bom, com isso, a gente consegue montar um sistema. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar y1 de x1, y2 de x1 ponto, y3 de x2 e y4 de x2 pontos. Com isso, a gente vai ter esse sistema linear aqui. E associado a esse sistema, a gente tem essa matriz, que eu chamei de matriz B. Ok? E aí, para a gente começar a tentar resolver esse problema, a gente calcula o polinômio característico dessa matriz. Usando o método de expansão de cofatores, a gente chega nesse resultado aqui, a gente chega nesse polinômio característico.
que é um polinômio de grau 4, e que ele é, bom, com todos os seus coeficientes positivos, porque as constantes que a gente tem do problema são positivas, mas que é um problema muito complexo de se resolver. E aí que entra o principal teorema dessa apresentação, que é o problema de Routh-Hurwitz para a dimensão 4. O que ele diz? Se a gente tem um polinômio de grau 4, com coeficientes reais, então as raízes desse polinômio têm todas as partes reais negativas, se somente se cada coeficiente é positivo, e acontece essa relação aqui. A1, A2, A3 vai ser maior que A1 quadrado, mais A0, A3 quadrado. Tá? E aí, voltando para o nosso problema, como a gente tem que K1, K2, B1, B2 e M1, M2 são constantes positivas, então a gente conclui que cada coeficiente do polinômio da matriz B, do polinômio característico da matriz B, também tem coeficientes positivos. Então uma parte já foi. Agora o que a gente tem que provar é essa relação, que o produto de A1, A2, A3 tem que ser maior que A1 quadrado, mais A0, A3 quadrado. Bom, e a resposta está aqui. Aqui eu coloquei em termos coloridos, para a gente ver que na segunda expressão os termos se repetem. Todos os termos da segunda expressão se repetem na primeira expressão. E além disso, a gente tem mais termos positivos somando a primeira expressão. Então, verifica-se claramente que a relação anterior do Teorema 4 acontece. Bom, com isso, junto do corolário 3, o que a gente tem é que se y de t é a solução daquele problema, então o limite, quando t vai para mais infinito, de y de t é zero, porque ele é a combinação daquelas fórmulas, de t elevado a k, e elevado a t cosseno de bt, ou t elevado a k, e elevado a t seno de bt. Ok? Com isso a gente tem isso, mas y e x eles têm uma relação, né? Então, se a solução y de t vai para zero, a gente conclui que a solução de x de t tende a zero. E é isso. Obrigado.